Boa noite. Eu tive um pequeno problema de conexão hoje. Demorei um pouco a entrar. Boa noite a todos e todas que aqui estão. Valdec já entrou aí, Daisy, Robson. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais Agora o celular caiu. Mais uma live do Gelps, gente. Aguardando um pouco as pessoas entrarem. Lissandra, hoje eu vi a sua mensagem, mas foi um dia tão corrido que eu ainda não tive condições de responder. Respondo assim que terminarmos a live. Laís, Hamilton Borges, Paulo Sérgio, Maureen, boa noite, Emanuele. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Mais uma live do Gelps. Eu hoje falei um pouco do trabalho de Paulo. Eu tenho falado bastante do seu trabalho, Paulo, nesses nossos encontros. Então, já vou dar prosseguimento à nossa live de hoje. A gente tem tido esses encontros semanais na tentativa de fazer com que a pesquisa do grupo e os diálogos que a gente faz a partir do grupo de estudos Literatura e Periferias, eles permaneçam, né, com a gente. E que a gente, nesse ano, que é um ano tão incerto e que parece que a gente não retorna presencialmente para a universidade, para que a gente continue com as nossas ações, né? Então, hoje na live do Gelps, a gente não. Os nossos pesquisadores tiveram alguns problemas, aqueles que foram convidados, e daqui a pouco eu chamo Valdec Almeida, um escritor importante na cena de nossa cidade, e porque além da escrita literária, ele é um mobilizador, um agente cultural, né? É alguém que está muito envolvido com a cena literária soteropolitana. Então, o bate-papo da gente de hoje vai ser tanto sobre a escrita de Valdec, quanto a ação dele, que para nós é fundamental, de fomento, de mobilização, de incentivo à cena literária baiana, especialmente essa cena que a gente tem chamado de literatura periférica, literatura negra, o professor João Neto entrando aí, a escritora Ana Fátima, Mércia Amorim, orientando a nossa lá do PPGEL. Eu queria começar, a gente sempre começa as nossas lives lendo textos, né, que fazem parte da nossa pesquisa, e eu queria começar com um texto do livro Agô, é uma publicação da editora Organismo, e o escritor é o Josevaldo Santiago. Queria começar com um poema, né? Ou talvez o Milson chamasse de uma textura chamada Sandálias Azuis. E diz assim: ganhei sandálias azuis havaianas ontem. Não fosse esse inesperado acontecimento, 13 de março de 2003 seria esquecido no lixo dos dias vão. O dia de ontem sou de outro tempo, da época que sandálias eram vendidas em feiras. Alguém aí sabe qual é a emoção de ganhar sandálias azuis havaianas? Um homem feito eu, o que precisa? Uma família feito a minha? Falta pão pela manhã, falta feijão com arroz, falta pasta de dentes, falta sabonete, cuecas e calcinhas cheias de buracos. Falta, falta e faltas. O que de tantas? Desemprego. Lá em casa sobram 3. O que são 3 empregos? Disse outro dia na TV. O Brasil, a 8ª economia do mundo, fez o primeiro mês após mais de 2 anos em casa do salário. A primeira compra deveria ser algo de grande necessidade, mas manhinha olhou os meus pés. Agora andarei pelos becos, escadas e ruas de Saramandaia, com sandálias azuis. Não esquecerei nunca o dia dos anos antes desse dia que ganhei sandálias. Calçarei havaianas azuis. Como agradecer essa mulher? Um filho não tem dimensão da mãe.
Rogo que olhe por ela, céu azul. Faça azuis os caminhos por onde ela passa. Já vi a vida, não é azul, mas feito a esperança, as mães são azuis. É, Josevaldo, você entra agora e a gente te agradece por essas sandálias azuis. Josevaldo acabou de entrar. Tem uma mágica no GELPS que quando a gente fala nos escritores, eles aparecem imediatamente. Mas muito lindo esse poema que tá aqui, ó, no livro Agô. Tem vários outros poemas belíssimos e eu concordo. As mães, elas são azuis, sim, né? E fazem as nossas vidas mais azuis. Que bom que a gente tem essas mães maravilhosas, né? Reitero o convite de vocês trazerem comentários e perguntas nos comentários. Eu, às vezes, me passo um pouco, porque estou sozinha na organização da live, mas se a pergunta subir muito e eu de repente não enxergar, vocês, por favor, repitam a pergunta, me cobrem, para que a gente bata esse papo com Valdec, que é a pessoa que eu chamo agora, né? Para a gente conversar sobre literatura, escrita literária e a cena literária baiana. Do Valdec, Jaquinha Nogueira está aqui com a gente. Olá, Valdec, boa noite, querido. Boa noite. Agora, né, pedir licença aí ao nosso poeta, ao nosso escritor, José Evaldo Santiago, esse lindo, maravilhoso que ele fez, o qual eu tive o Sim. prazer de fazer uma leitura e fazer um comentário. Eu não sou crítico, né? Faço leitura de leitor. Muito obrigado pelo convite. Pois é, eu queria começar nosso bate-papo, Valdec, dizendo que nas lives do GELP, seu nome é muito citado pelos escritores e escritoras. O tempo inteiro as pessoas referendam a existência de Valdec Almeida como alguém que apoia em diversos aspectos os artistas, os escritores e escritoras na Bahia, especialmente em Salvador. Quando eu tenho atuado bastante em bancas, né, de mestrado e bancas na graduação também, em que as pessoas estão buscando compreender a cena negra e periférica na Bahia, sobretudo na Bahia, e também o nome de Valdec é citado como alguém que abre as portas para as pessoas, como alguém que possibilita que as pessoas cheguem aos saraus. Eu já ouvi até as pessoas dizerem, foi quem me deu carona para chegar, né, ao espaço. Então, quero dizer da nossa alegria de estar dialogando com você e também da gratidão que eu queria ser, eu não vou ser a voz dos escritores, nem das escritoras da Bahia, de Salvador especificamente, mas eu quero dizer que daqui do GELPS a gente percebe a sua importância nessa cena e fica muito feliz por você estar batendo papo com a gente hoje. Queria que você começasse, Valdec, e Paulo Sérgio está aqui confirmando, dizendo que Valdec é referência, eu concordo. Eu queria que você começasse se apresentando às pessoas que aqui estão, né? Falando dessa pessoa que carrega múltiplas funções na cena literária, é escritor, foi editor, foi dono de editora, né? Então está nessa cena do fomento também. Bem, na verdade, eu não dou carona, eu pego carona. Eu acho que a gente tem uma cena literária, cultural aqui em Salvador, e eu me refiro apenas, não excluindo as demais, mas como eu sou da área da escrita, né, e do poema, eu faço essa referência à escrita literária e aos poemas, falados ou escritos. Mas a gente tem uma cena cultural muito efervescente na cidade, que nos leva, né? Uma enxurrada, vai nos arrastando para. É impossível ficar insensível ao que acontece aqui em Salvador, né? Na Bahia como um todo. Eu falo em Salvador porque eu estou aqui.
E a minha participação nisso é uma parte, porque tem muita gente que não sai também, não aparece. Tem muitos nomes que não aparecem, tem muitas pessoas, muitos trabalhos que não estão em evidência, né? Por vários motivos. Alguns não preferem trabalhar no anonimato, outros não querem ter o seu trabalho carimbado por uma editora ou por uma fundação, ou ter esse controle, né? Esse controle oficial. Não quer. Muitos preferem fazer seus recitais ao vivo e ali acaba a obra, né? Ela se finaliza ali. Outros e outras tantas trabalham nos bastidores, que são ilustradores. Claro que os nomes aparecem, mas a maioria está ali apenas, entre aspas, como um suporte aos artistas, né? É quem trabalha na parte técnica, é quem, em sarau, por exemplo, é quem chega mais cedo para abrir o espaço, para pegar a chave emprestada do lugar que não pertence àquele grupo, que é um espaço coletivo, usado por várias pessoas. Às vezes é um espaço itinerante, que a cada vez que você vai é em um lugar diferente. Tem eventos que acontecem debaixo de uma laje, tem eventos que acontecem numa esquina, como a Poesia de Esquina lá em Sussuarana, na entrada do Novo Horizonte. Tem um evento que acontece no final da Sussuarana Velha. Tem eventos que acontecem cada vez num bairro mais diferente, mais distante do outro, como a Arte Invade, que é um evento que acontece por uma grande quantidade de poetas, por exemplo, no Nordeste da Mara. Eu estou super nervoso, parece que eu estou aqui numa banca para defender. Não, a gente Eu está tô, conversando. É um eu tô bate-papo. aqui me atropelando. Então, eu pego, na verdade, carona e eu acho que tem muitas pessoas também que trabalham na área de comunicação, né, na fotografia, são pessoas que trabalham no cartaz, enfim, são várias artes que para dar suporte a um poeta que está recitando, né? Sim. É quem está filmando, é quem dá a carona, é quem, enfim. Então eu quero dizer que eu estou nesse cenário todo aí como mais um, né? E um dos que aparecem. Na verdade, tem muitas coisas acontecendo e que infelizmente, por vários motivos, por ciúmes de algumas assessorias de imprensa, ou por falta de tempo, por falta de sensibilidade, ou enfim, por vários motivos, não aparecem. Acho que mais ou menos Sim. por aí. Eu Leleque está dizendo aqui, tome uma. Eu acho ótimo. O Sérgio Vaz, quando teve aqui, me fez inveja, que pegou uma cervejinha, não sei se você bebe, e bebeu. Deixa eu te falar, eu pensei na gente conversar, pensando no Valdec duplo, né? O Valdec Uhum. escritor, que eu acho que, às vezes, até por essa sua importância na mobilização da cena, às vezes a gente até passa batido um pouco, né? Um livro que me chamou muita atenção e que a gente trabalha lá na graduação e trabalha na nossa pesquisa, que é a Contemporâneos, a pesquisa do Contemporâneos, que você conhece bem, essa pesquisa que a gente está mapeando as editoras baianas, né? Já mapeamos e agora estamos já numa fase final de análise dos romances. Um dos romances analisados é Memorial do Inferno. E aí eu queria, a partir de você falar um pouco de Memorial do Inferno, a gente lê o livro como uma escrita autobiográfica, e aí eu queria que você dissesse se você entende assim também ou não, e também falasse um pouco assim, quem é esse homem que vem dizer que em algum momento da vida diz eu vou ser escritor, por que que isso rola, o que que veio nessa trajetória de Valdec para você se legitimar como escritor baiano, né? Eu tenho vamos dizer assim, no meu início, eu tenho minha mãe, uma mulher de Amargosa e Paulo Almeida de Jesus, e meu pai, João Alexandre de Jesus, de Santo Antônio de Jesus, ambos os municípios do Recôncavo Baiano. E eles se encontram em Jequié, que para quem nasceu na época deles, 39, 1900 e não sei o quê, 1911,
era a capital do interior, né? Eles se encontram ali, se conhecem e formam a família. Sim. Meu pai já tinha uma família anterior e se junta com minha mãe, tem 4 filhos inicialmente, eu fui o mais velho. E a nossa vida foi muito difícil no sentido de faltar tudo, comida, faltar casa, faltar, enfim. Por exemplo, a rua onde eu nasci até hoje não tem calçamento, tem esgoto ainda rolando a céu aberto lá em Jiquié, chamada Rua da Banca. E já botaram outro nome que eu não sei agora. Era a rua onde passava o gado, né? Onde tinha aqueles corredores no interior, passava gado de uma fazenda para outra, de uma cidade para outra, e por ali passava manadas, passava horas passando gado ali. Meu pai da roça e minha mãe também. Minha mãe, ambos analfabetos. Minha mãe com problemas de locomoção. E a fome passeava na nossa casa todos os dias. Tem uma cena do filme Dois Filhos de Francisco, em que Glória Pires conta a história para a criança dormir, diz para ela, vai dormir que passa a fome. Aquilo ali, para mim, é a vida da gente. Até o meio do filme foi a vida da gente, é o Memorial do Inferno. O Memorial do Inferno vem justamente disso, dessas memórias que eu tenho, né? E a minha timidez, eu sou muito recluso, eu sou muito fechado, eu não sou muito de debate, quando eu estou aqui tremendo, por exemplo, eu tremi na live quando Nelson Marca me chamou ao vivo, eu não sabia que eu ia ser chamado para recitar um poema, enfim. E aí, minha mãe despertou em mim, contando histórias para dormir, e essas histórias ficaram em minha cabeça. Anos depois eu fui descobrindo que algumas delas eram cordéis, que ela ouvia na Feira Livre lá da cidade de Amargosa, onde ela nasceu e cresceu. Meu pai teve problemas de saúde, foi morar em São Paulo por um tempo e ficou um dos irmãos da gente, da família dele, a primeira família, ficou encarregado de mandar dinheiro para pagar aluguel, essas coisas. Só que com o tempo eles não conseguiram mais mandar. E aí minha mãe, pedindo esmola de porta em porta, descobriu o centro espírita que dava cesta básica. A gente nasceu católico, né? Enfim, Sim. também por conta da ajuda que a igreja dava para a gente. Aí a gente ficou com duas fontes de renda, né? A igreja católica com aquelas beatas que dão ajuda e o centro espírita. Uma pessoa do centro espírita chamou minha mãe para ir morar na fazenda para a gente ter onde comer, né? E onde morar. Ali eu fiquei na época, até a quarta série primária e tive que voltar para Jiquié para concluir, para continuar os estudos. Fiquei morando na casa de uma conhecida da minha mãe. A poesia chegou nesse percurso. E aí foi o embate entre eu não sabia o que era poesia, não tinha essa tradução, mas o embate entre a linguagem mais coloquial, mais direta e a gramática, que foi um terror para mim. No início eu perdia de ano porque eu não sabia separar sílabas. Eu achava que separar sílaba era 2 letras e um traço. Em palavras como casa, dava certinho, mas em casarão aí não rolava, né? Ficava um negócio meio louco. E a poesia veio me trazer esse novo panorama, esse novo mundo. A linguagem poética, as rimas, o ritmo. Eu não sabia o que era isso, mas aquilo me atraía muito. E me lembrava também a sonoridade dos contos que minha mãe contava para dormir. Minha mãe cantava o tempo inteiro em casa, né? Ela cantava cantigas de roda, não sei o quê, coisas que ela cantava nas fazendas, tempo de criança dela. E essa coisa da sonoridade ficou na minha cabeça e eu, fugindo também da questão gramatical e aquela coisa de grade curricular, de não sei o quê, eu acabei me refugiando na escrita e mais na escrita de textos com rimas. Não necessariamente eu poderia chamar de poemas aquilo ali, mas assim, eram tentativas, como até hoje eu tento, né, fazer poemas. E minha mãe foi sempre nosso esteio, nosso comieira, como se diz no interior. É aquela madeira que sustenta a casa, aquela madeira mais alta. Quando eu chego em Jiquié, eu encontro também a biblioteca pública da prefeitura, é onde eu começo a me divertir muito. Eu já me divertia com literatura de gibi, Turma da Mônica, não sei o que, na fazenda que tinha uma biblioteca,
mas eu corria para essa parte mais infantil, era o que me atraía. Em que eu comecei a ler romance, ler histórias, ler livros de psicologia. Eu pegava assim, o que eu achava interessante na biblioteca, eu pegava e levava para casa, e ia lendo. E aí, com a questão da poesia, eu comecei a imitar, inventei de criar um poema. Aos 12 anos, eu fiz o primeiro poema, que foi dedicado à minha mãe. E engraçado que é o único poema que eu me lembro, mais ou menos, né? Às vezes eu erro o final. E esse poema eu consegui publicar ele aos 17 anos, 17, 18 anos, numa antologia organizada. Eu escrevia muito cartas, né? Todas aquelas cartas postal que eu recebi, tinha uns bilhetinhos que você botava no correio sem selo. Então eu pegava aquilo em tudo que era lugar e preenchia e mandava. Aí eu recebia carta, recebia revista, recebia pacote de santinho de crente. Minha casa, o correio sabia, a gente mudava sempre, porque não tinha como pagar aluguel, mas o correio no interior me conhecia e ficava irritado com a quantidade de peso que ele carregava para me entregar revista de todo tipo. E aí eu soube de um concurso e me inscrevi e passei. Deve ter sido um desses que você paga e passa, né? Porque tinha que comprar uma quantidade de exemplares. Sei que selecionaram um poema meu. E aí, como é que eu ia comprar 10 exemplares sem dinheiro? Não tinha dinheiro nem para pagar aluguel. Nós tínhamos um fogão, não sei, não me lembro se a gente comprou, se alguém doou, era um fogão de 2 bocas com forno, e era o único bem da casa, mas vivia trancado na caixa porque nós não tínhamos o botijão, nós não Sim. tínhamos como comprar o gás também. Aí a gente vendeu o fogão, anunciou na rádio, vendeu o fogão, aí publicou o poema, aí a rádio me chamou, fez entrevista, o Jornal da Cidade fez uma reportagem, e o prefeito prometeu publicar um livro meu. Né? E eu já escrevia muito, eu me refugiava muito, e já tinha muita coisa escrita nos meus caderninhos. O Memorial do Inferno veio já em Salvador, eu com 39 anos. Já tinha esperado mais de 20 anos pela promessa do prefeito de publicar um livro, né? Solo e nada. Enfim, é, esse livro, aí logo no mesmo ano eu inventei um prêmio literário, que como eu começo a ter mais contato com outros autores. O livro Memorial do Inferno, ele narra tudo isso que eu falei sobre sobre o surgimento da família. Eu coloquei Memorial do Inferno, porque realmente é memórias de um tempo horrível que nós passamos. E o complemento do título é A Saga da Família Almeida no Jardim do Éden. Aí eu fiz um paralelo entre Adão e Eva, que seria meu pai e minha mãe, que se encontraram lá nesse paraíso, que é a Cidade Sol, que dá 50 graus no verão. É verdade. Pois E, e, é. é, e é meio biográfico, porque tem ali a minha marca da minha narração, da minha vida, que inicialmente o livro se chamaria Minha História de Vida. Nada egoísta, né? Quando eu terminei de escrever o livro, eu vi que eu era apenas uma parte do livro. Na verdade, era a história da minha mãe, a história da família da gente. Aí eu mudei o nome para Memorial do Inferno. Adriana entrou aí, Adriana Santana, é uma das pesquisadoras do Contemporâneos que ficou responsável pela análise do Memorial do Inferno, e elas comentavam, a Adriana e Micaela, se eu não me engano também, elas comentavam muito o quanto era sofrido ler, né? Eu tive a oportunidade de ler o livro e realmente... Mas também é uma saga, né, Valdec? Uma saga É, em que de novo, talvez a gente volte para essa mãe de Josevaldo, né? Não de Josevaldo, pessoa física, mas da voz poética que está ali no poema, de que as mães, elas acabam abrindo esses caminhos e vão possibilitando que essa saga, aí, nossa raiva, ótimo, que se abram portas para que a gente tenha o funcionário público, o escritor, o editor, né? Então, a professora Nelma tá perguntando onde é que encontra o livro, e a partir dessa sua resposta também queria que você falasse de outros livros, que você tem outras publicações suas, né? tenho. A Onde é que maioria dos, encontra?
A maioria dos meus livros estão para baixar online no meu site, Calinha Pulando, né? A maioria deles. Eu queria ler o poema que eu fiz na Sim. época, né? Foi em 84. Minha mãe, criatura divina, corpo de mulher, coração de menina. Mulher que ama, brinca e ensina. Menina que ri, chora e ilumina. Ilumina o filho amado, não o deixa sofrer. Tem sempre cuidado, não o deixa morrer. Sofre muito, se tortura para o filho proteger. Se tem doença, ela cura. Se não tem, não deixa eu ter. Dá a vida pelos filhos, se entrega para morrer. Se souber que este gesto fará o filho viver. Tudo bem. Isso aí. Eu tenho uma pergunta que foi o Josevaldo que fez. Ele pergunta assim: se você tem a dimensão que você tem feito em relação aos saraus uma cartografia orgânica. E eu gostei muito desse termo que ele usou, porque realmente tem um quê de cartografia mesmo, que funciona, que pode funcionar como uma rede, que funciona como uma rede orgânica e que pode ser sistematizada, né? Eu fico pensando em criar mesmo um espaço sempre atualizado, você já fez isso, em que a gente veja num mapa de Salvador os saraus todos que estão acontecendo. Você tem essa dimensão aí? Olha, esse trabalho do blog, eu comecei ele porque eu sou muito da escrita, né? Eu não sou do audiovisual, eu não sou do teatro, eu não sou de recitar sem ler, enfim. E eu gosto muito de ver no papel, de ver em algum lugar, em algum suporte, onde eu possa ir buscar. E eu comecei a conhecer os saraus e eu comecei com o Fala Escritor, que foi que funcionou de 2009 a 2017, 18 mais ou menos, na Saraiva, em duas livrarias do shopping, né? E a gente fazia também recital, fazia também encontros em bibliotecas, em praça e tal. Mas a maioria era dentro do shopping. E havia uma crítica de algumas pessoas sobre o fato de estar ali no shopping, num lugar de elite, enfim. Mas aí tinha, por outro lado, tinha a segurança de ter estacionamento, de ter transporte público para vários lugares, ser acessível, ser gratuito. Você está dentro de uma livraria mercantil, né? Uma livraria do negócio do livro, fazendo um recital e leituras gratuitas, né? Subvertendo o negócio da livraria. Então, sempre tudo tem as contradições. Às vezes a gente fica vendo só um lado da coisa. E ali eu também ouvia, dentro do Fala Escritor, algumas críticas de pessoas que participavam do evento e falavam que a poesia estava morrendo, que as pessoas mais velhas estavam indo para o cemitério com a cultura, com a literatura, e que os jovens não queriam ler. Inclusive professoras dizendo isso, né? Dizendo, meus alunos não gostam. Não sei qual era a relação que ela tinha com a poesia ou com os alunos. Mas aquilo me incomoda muito as verdades, né? Quando eu ouço uma fala assim, incisiva e terminativa, eu fico muito incomodado. Eu não consigo dar resposta, eu não consigo debater, mas eu sair para olhar. Fui em alguns lugares, realmente tem lugares que morreu, onde a poesia morreu, algumas, entre aspas, academias de cultura, de letras, disso, daquilo mais, alguns espaços culturais que eram muito protocolares, muito cheios de formulários, muito cheios de... Enfim, nesses lugares eu me sentia com sono. Né? Em alguns lugares desses eu sentia sono, eu sentia um debate do mesmo, falando do mesmo, né? Uma repetição de reclamações de coisas, mas sem dar uma resposta, sem fazer uma proposta, enfim. A crítica pela crítica. Assim, o lamento, meu Deus, meu livro não está na biblioteca, os professores não põem o meu livro na sala de aula, puxa, os jornalistas não fazem resenha das minhas obras. E como é que você propõe uma coisa diferente? Não tinha uma proposta. Em 2012, a Fundação Cultural do Estado estava realizando, a professora Milena Brito, na verdade, né? São pessoas que fazem. Isso acabou depois não indo adiante. Mas fazendo encontros nas quebradas, né? Chamado, entre aspas, comunidades. E meu e-mail, como o meu e-mail está sempre em tudo que é lugar que eu chego, eu coloco,
Aí chegou no meu e-mail a informação de que ia rolar um evento de poesia, se eu queria participar. Eu estava ainda no Fala Escritor, teve um cachê, esse cachê era seu, você podia fazer o que você quisesse. E aí eu propus ao grupo, ao coletivo do Fala Escritor, que a gente fizesse um livro com as pessoas que participavam do sarau, que já tínhamos feito um livreto curtinho, com o nosso dinheiro, somente com a equipe do Fala Escritor. E aí a proposta que eu fiz foi de pegar esse cachê e fazer um livro incluindo as pessoas que participavam da plateia. E aí fizemos. Nesse encontro desse sarau que a Fundação fez, eu conheci o Sandro Sussuarana, porque Sim. tinha os convidados, entre aspas, né? A Cátia Borges, não sei quem, uma galera que já estava caminhando há muitos anos aí, professores de UFPA e tal. E tinha eu lá no meio, e tinha também um ou outro que chegou depois para botar uma banquinha, enfim. Aí eu conheci o Sandro e a gente começou a conversar sobre que ele fazia parte de um sarau, que era o Sarau da Onça. Aí eu fui conhecer o Sarau da Onça. E dali eu comecei a seguir os passos do evento, porque tem um evento Sarau da Onça fixo, que é no SEMPAR, Centro de Pastoral Afro Padre Heitor Frisotti, que é lá na Sussuarana. Sim. E tem o grupo itinerante, que é o grupo Ágape, que fazia e faz recitais, enfim, escolas, praças e tal. E eu me encantei com aquilo, com o diferente, né? Sair de um evento na livraria fechada, com ar-condicionado. Não gostei dos eventos que eu fui conhecer, onde eu dormia com sono, porque era um negócio meio pasmacento. E ver aquilo dinâmico, as pessoas entrando e saindo e fazendo barulho e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Aquilo, eu fui atrás. O sarau tinha 1 ano de existência. Aí eu passei a acompanhar o sarau, já estou com 7 anos lá acompanhando o trabalho deles. E conhecendo pessoas que iam participar do evento. E percebendo que muitas dessas pessoas vinham de bairros muito distantes em relação a onde eles moravam, né? De onde eles moravam para a Sussuarana. E que começou a acontecer eventos esporádicos em outros bairros. E aí, curiosamente, já conhecia a pessoa que estava vindo ao Sarau da Onça, eu ia naquele bairro mais distante para conhecer o trabalho. E aí eu fui começando a anotar endereço, o nome da pessoa, o telefone, e fazendo esse blog. E isso me ajudou muito no trabalho que o Rede ao Redor, que é um grupo de pesquisa da UFBA, que eu fui convidado a participar, que estava fazendo um mapeamento de iniciativas culturais na cidade, aí incluindo dança, circo, grafite, biblioteca comunitária, enfim. E aí esse mapeamento que eu já tinha iniciado, né, tosco, que ali é muito simples, né, muito simplório, eu passei a dar os contatos também para que entrasse lá no mapeamento do grupo de pesquisa Rede ao Redor. Eu acho que a gente foi casando isso, né? Eles têm a ideia de transformar isso num mapa, que você clica lá e veja o endereço, o telefone, não sei o quê, um mapa na cidade, né, do Salvador, onde você possa visualizar ali geograficamente e tal, enfim. Mas é um trabalho que eu não sei quando vai sair, porque tudo depende de uma burocracia e de continuidade do trabalho. Mas o trabalho não pertence a mim, não pertence ao Rede ao Redor, é um trabalho da cena. Então, qualquer pessoa quiser pegar aquele mapa ali, transformar aquele relatóriozinho, transformar em mapa, transformar em pesquisa, ali é ferramenta, né? Iniciais para qualquer segmento de literatura que queira fazer uma coisa mais profunda, mais trabalhada, mais... Eu acho que Valdec é encantadora e eu acho que todo mundo tem muita gente tem essa visão sobre você, de que você fala, não é uma coisa só minha, mas eu acho que tem coisas que a gente tem que nomear e tomar para si, de que, por exemplo, o primeiro documento que eu conheço que mapeia saraus em Salvador está no seu blog e foi feito por você. Né? Então, essa coisa de dar esses nomes eu acho fundamental, né, Valdec? Eu acabei empolgada com as perguntas, trazendo a pergunta de Josevaldo, tem pergunta de Tatinha e de Hamilton,
Eu vou lançar de Jaquinha, porque tem a ver com o que você estava falando agora, mas depois eu queria voltar para os seus outros livros, que eu acabei te atropelando nisso. A pergunta de Jaquinha é a seguinte: quem se tornou, na sua concepção, quem se tornou espelho fundamental para a disseminação de saraus literários em Salvador? Se você acha que foi o Sarau Ben Black, ou o Sarau da Onça, ou ambos, como é que você responde aí para Jaquinha? Olha, essa provocação tem, inclusive, raízes mais anteriores, né? A gente pode partir de algum ponto. Em conversas anteriores, inclusive em lives com o próprio Hamilton Borges aqui no GELPS, ele citou a questão dos maloqueiros. Então, tem e eu acho que além depois dos maloqueiros, deve ter tido, né? A história deve estar aí para pesquisadores e pesquisadoras. Mas, assim, do ponto que eu conheço, eu estava lá no Fala Escritor, conheci o Sarau da Onça, fui para ali, muitos coletivos se inspiraram no Sarau da Onça, eu também não conheci todos os visitantes e participantes do Ben Black. Eu fui em algumas edições, quando eu soube que tinha, né? Eu não posso dizer que aqueles, mesmo que estavam no Sarau da Onça visitando, eram os mesmos do Ben Black. Mas o relato do Sarau da Onça é que ele se espelhou no Ben Black. Sim. Né? E também no Sarau da Cooperifa lá de São Paulo. Então, eu acho que tem aí, pelo menos o Ben Black e o Sarau da Onça se espelhando, né? Que a linguagem, a dinâmica, né? Inclusive o próprio Maca foi que incentivou, ou perguntou ao Sandro por que não tinha um sarau lá em Sussuarana. E não sei ao certo se o próprio Maca que sugeriu esse nome para ele, Sandro Sussuarana. Então tem uma série de informações que eu não tenho o controle, não tenho o conhecimento. Então, esses atores aí que podem dizer muito melhor. Mas o Sarau da Onça é uma referência muito grande, conhecido aqui na Bahia, conhecido fora da Bahia, conhecido fora do Brasil. O Ben Black também nem se fala, né? O Ben Black assim, eu não sei como dizer, né? É um início, uma grande referência para muita gente, não só de poesia, mas de música, de leituras, o rap, enfim, a própria música. E seria injusto dizer esse ou aquele, né? E tem tantos outros ainda que estão aí. Aqui, duas pessoas que já estiveram em nossa live, Ana Jara Tavares, e acredito que a Ana Jara está aqui, e Milson Santos, referenciam o Sarau Ben Black como o lugar que fez o primeiro sopro, né, de poesia para eles. E também aproveito para dizer que dia 30 a gente tem uma live com o Sarau da Onça. E eu queria, antes de trazer a pergunta de Hamilton Borges, que a gente retomasse aquela pergunta sobre os seus outros livros, além do Memorial do Inferno. Ah, sim. Quando eu lancei em 2005, eu lancei logo, em 2004 eu lancei um livro de poemas que eu acabei não divulgando muito. E lancei logo em inglês, né? Não sei se foi uma grande bobagem que eu fiz, mas... E por que você lançou em inglês? Agora eu fiquei curiosa. Assim, a gente fica achando que dá um impacto, dá uma coisa você fica imaginando mil coisas, né? Inclusive, eu tô fazendo uma revisão dele agora, estou tentando fazer dar uma enxugada e tal. E tem ele em português, que eu vou ver também como é que se eu vou juntar os dois ou não. Aí lancei o Feitiço contra o Feiticeiro, que é, na verdade, um grande cordel, ou um cordel grande. Não, eu não diria um cordel. É um texto em rima, querendo ser cordel, né? Que eu não sigo aquelas regras, eu nunca gostei de regras. Ou por incapacidade minha de compreensão, de me enquadrar, ou por rebeldia, mas eu nunca gostei de regras, de formatos. Aí lancei junto o Memorial do Inferno também. O Memorial do Inferno, eu consegui na época, o Lázaro Ramos estava fazendo a peça, iniciando, né, a apresentação da peça Cabaré da Raça, e eu morava
do lado de uma parente de alguém que era da família. E aí acabou, a gente, na escrita do livro, eu comentando, a pessoa falou, não, essa história parece com não sei o que e tal. Acabou chegando na mão de Lázaro e ele fez uma apresentação, uma orelha do livro, né, que eu acabei publicando na contracapa. Esses lancei logo 3 de vez. Eu me vinguei do prefeito de Jequié, né? Que eu esperei a vida inteira. Eu poderia ter morrido, como eu cheguei em Salvador, eu já quase me afogo e quase morro. Fui encontrado boiando depois. Então eu poderia ter sido ter morrido sem publicar nada. Então eu me vinguei dele e publiquei logo 3 livros. Depois foram vindo outros. Eu inventei um concurso literário chamado, também sem nenhuma coisa assim sem querer aparecer, botei meu nome no concurso literário. Eu achava que todo mundo ia querer entrar no concurso, aí não apareceu ninguém. Inclusive eu tive que roubar poemas de colegas minhas de curso de faculdade para incluir no livro. E aí, a partir do segundo, terceiro, foi aumentando, foi tendo uma repercussão. Sei que chegou até publicar poemas de vários países de língua portuguesa e de brasileiros que moravam em outros países, mas que falavam português também. Chegou a publicar quase 2.000 poetas. E aí, em 2017, mais ou menos, eu não estava aguentando mais o trabalho, que é muito cansativo. O último livro foram 250 poetas. E a publicação, a edição, divulgação, colocar à venda, enfim, fazer lançamento, enfim, e uma equipe muito pequena de todo mundo voluntário. Aí eu acabei não conseguindo levar adiante e comecei a investir em livros solos de autores, de outros poetas, como o Pelinho Santana, ali de Plataforma, que é um poeta que escreve nas paredes. Esse aqui são alguns livros do Prêmio Literário. Sim. Né? E aí eu sempre tentando aproveitar ilustrações de artistas aqui é Ed Ribeiro, a ilustração. Aqui é Fábio Rendel. Sim. Né? Então sempre tentando aproveitar obras de artistas da cena, enfim. Aí eu publiquei o livro de Pelinho Santana, uma edição muito simples, muito simples. Não está nem aqui. Separei e não achei. Enfim. Aí em 2014. Eu estou me atrapalhando todo. Tá tudo certo. Acha aí seu livro. O de Pelinho Santana eu perdi. Eu tinha separado aqui. Aí teve um poeta também lá do bairro Jardim, Cajazeiras, que é ali perto de Castelo Branco, por ali, Pau da Lima, chamado Antônio Fagundes. A gente também publicou o livro dele. E os outros livros meus foram vindo assim, naturalmente, né? Junto com a divulgação do Prêmio Literário, eu fui tendo ideias de fazer outras publicações. Aí eu tive, por exemplo, esse aqui, traduzido para o espanhol, Ruta 66, Amores e Dolores de um Poeta. Isso foi já fruto de intercâmbio lá no evento literário da Colômbia, aí eu conhecendo pessoas que faziam traduções e tal, acabei me lançando nesse livro aí. Tem um livro que eu gosto e também está disponível, que é esse daqui. É um livro técnico. Sim. Como escrever, publicar e divulgar um livro. Sim, que bacana. Está à venda em alguns sites, mas ele está também gratuito no meu site, você pode baixar ele lá. E depois eu lancei dois romances que talvez viram uma trilogia. O primeiro é Sim, Sou Gay Daí, Desabafo de Alice no País das Maravilhas, que eu acabei também lançando ele em inglês. Sim. É delírio, né? A gente acaba achando que vai conseguir chegar a algum lugar e tal, e vai investindo. E o outro, o seguinte, é Gayroto de Programa, 5.000 Tons de Sexo, que também um desdobramento do livro anterior, apesar de não ser uma continuação, mas tem personagens e histórias que são similares.
E você entra um pouco na questão do erotismo nesse segundo, ou... Olha, o primeiro, ele é um livro. Ele joga muito com o livro Alice dos Países da Maravilha, né? Então tem entre as toda. duas interfaces, né? Exato. O segundo, os 5.000 tons de sexo, ele é escrachado, é do começo ao fim. Sim. Aí não digo nem erotismo, é pornografia mesmo. É um livro muito forte. Tem, por exemplo, tem uma colega que ela já me perguntou várias vezes sobre um outdoor. Ela falou, onde é o outdoor? Onde é? E eu sem entender o que ela estava querendo dizer. Aí, mas esses encontros de evento que você está com pressa, a pessoa está com pressa, todo mundo querendo falar tudo com todo mundo. Aí, um dia, num evento mais tranquilo, ela falou assim, menino, você nunca me fala onde é aquele outdoor. Eu falei, que outdoor? O outdoor que a Alice estava lá atrás com as perninhas, não sei o quê. É uma cena que tem... É uma cena que eu descrevo no livro em que a personagem está atrás de um outdoor com mais duas pessoas e o outdoor é num lugar mais alto de uma avenida movimentada daqui da cidade e que todo mundo que passava de carro ou de ônibus via as 6 pernas lá atrás desse outdoor. Tem uma outra poeta, uma escritora daqui de Salvador também, que ela disse que a mãe, a partir de uma cena desse livro também, que a mãe evitou de comer determinada comida, que ela achava que toda vez que ela ia comer, ela lembrava da cena do livro. Então chega a esse ponto de ter uma atração, né, pelo proibido, né, é um livro muito escrachado, também está disponível Eu falo porque gratuitamente acaba lá. que erotismo e pornografia, mesmo dentro da literatura negra e periférica, acabaram se tornando um tabu, né? E é muito importante que a gente tenha publicações que entrem nesse universo, tanto do erotismo quanto desse mais escancarado que você está chamando de pornografia. São os desejos humanos, né? Sim, com certeza. Eu trago um gancho agora com a pergunta de Hamilton Borges, né? Quando você fala da vingança do prefeito de Jequié, realmente muito bom você ter falado isso, né? Se você esperasse por ele, talvez a gente não tivesse acesso às suas publicações, talvez você tivesse morrido sem ter publicado, que seria muito ruim para você e para nós. E Hamilton diz assim, que nossas comunidades foram largadas à própria sorte. Ele amplia um pouco a discussão no comentário, mas ele pergunta, o que você acha sobre autonomia editorial? Eu acho que é um assunto também que você pode falar muito bem dele, até pela experiência da Galinha Pulando, né? É. Eu acho que a gente tem que fazer isso. O Hamilton faz muito bem isso, né? O Hamilton Borges com a editora Reaja, produzindo o próprio livro, circulando o próprio livro. Porque na cadeia produtiva nós temos aí, agora nem tanto com a internet, porque muita coisa mudou, mas tem basicamente aí a pessoa que produz e a pessoa que ganha, né? Ganha em cima da produção. E aí no meio tem o vendedor, tem o transportador, tem o atravessador, tem o marqueteiro, tem, enfim. Eu acho que a gente tem que ter essa autonomia e quebrar esse elo, né? Se transformar em autodidata, se não sabe, eu, por exemplo, não sei editorar livro, mas fazer parceria com quem faz essa arte aí, a questão da venda do livro, de você botar sua banca na porta de casa, né? De você carregar sua sacola de livro nas costas e participar de eventos onde você possa expor e receber o seu dinheiro na hora, não ficar esperando um depósito. Eu tenho livros, por exemplo, em editora que eu nunca vou receber e nunca recebi. Já recebi, inclusive, o boletim lá dizendo que tem X reais para receber na conta e nunca chega. Sim. Então, e a galera tem feito, né? Eu tenho feito. Eu tenho, por exemplo, aqui o livro do Vinícius Araújo, ele está aí, é lá do bairro da Paz, que é um livro feito no estilo cartoneira. E ele fez no estilo dele, né? Fez do jeito dele, imprimiu. Inclusive tem um texto dele aqui que já entra dando o recado dele, que ele não quer que você vá lá dizer que está faltando uma vírgula ali, não sei, porque ele sabe que tem uma vírgula, mas ele não quer botar uma vírgula.
né? Então, essas rebeldias são necessárias para que a gente possa sobreviver. O Hamilton é um exemplo desse, de fazer, de bancar uma publicação, não só dos livros de autoria dele, mas de tradução dele e de outros e outras autoras importantes, até de fora do Brasil, e sair para universidades, apresentar o trabalho e botar a banquinha lá e ganhar o dinheiro que é justo, né? Ao invés de receber 10%, que é o máximo que uma editora dá para você, do preço de capa, pegar os 30%. Se você vendeu por 30%, os 30% é seu. Você desconta o quanto você gastou ali de produção, de transporte e tal, de divulgação. E tem muita maneira de se fazer. Tem uma galera também que faz uns livros, uns livretinhos, que são esses livretos aqui, ó. Sim. Né? Tem vários tipos. A Luiz Marques, por exemplo, está aqui. Não, Lázaro Ramos não, Lázaro Silva, o Edson Júnior, aqui a editora Acurrute. Opa. O celular caiu. Será que desconectou um pouco? Uma das falas de Waldeck que eu acho bem importantes parece que em alguns espaços, né, literários as pessoas querem uma sacralização mesmo da literatura, e o movimento que o Waldeck faz e outros escritores também da literatura, né, como um espaço do sagrado, né, do inacessível. Vou chamá-lo novamente, que me parece que caiu aqui o celular dele, ele voltou aqui e assinou. Eu já estou te chamando, Waldeck, para você retornar. O celular caiu, foi? Foi. Vibrou e caiu, que ele está numa posição aqui. Sim. Aí, como eu estava falando, tem aqui, ó, o Edson Júnior, são livros que são feitos, desenhados, né? Feitos, escrita à mão, inclusive, grampeado, e são vendidos na rua, vendidos na praça. Tem livretinhos como esse que são dobráveis, né? Ele vai se desdobrando e vira... Enfim, é uma série de produções que dão autonomia à produção e ao próprio produtor do seu trabalho, né? Eu acho que o caminho tem que ser esse, de fazer cooperativas. Tem uma crítica da professora Vandelma Silva, da UNEB de Alagoinhas, que é um mestrado em crítica cultural, do qual, inclusive, eu fui um dos entrevistados, que faz uma crítica aos editais, né, aos editais públicos, mais localizados na Fundação Cultural do Estado, da Secult, da Secretaria de Cultura, que pergunta onde estão os autores de Alagoinhas nos editais, né, no financiamento público de editais, que não chega na ponta, né? A dificuldade de compreensão daquela linguagem, o acesso àquele tipo de trabalho, a concorrência grande, e tem empresas e pessoas especializadas em passar na frente, né, e conseguir fazer um trabalho mais tecnicamente viável, então na seleção acaba sendo beneficiados. E essa crítica que ela faz dos editais é muito contundente e que vale a pena também ser lida na dissertação de mestrado. Eu fui daqui para Alagoinhas para assistir, foi um prazer ter ido para lá fazer parte desse, porque a gente tem que fortalecer. Claro. E tentar alternativas de produção própria, de cooperativas, de fazer vaquinhas online ou vaquinha entre os amigos, de vender os exemplares antecipadamente para financiar a produção, tentar novos formatos, novos suportes, né? Um livro em áudio, um livro em CD, que sai muito mais, para quem não lê, não sabe ler, né? É muito mais acessível, enfim, utilizar essas formas, os vídeos poemas, fazer DVDs com os poemas para vender. Então, o próprio livro vivo, o poeta recitando num sarau, bota ali o seu valor, né, o seu preço para meia hora de recital é X. Enfim, eu acho que a autonomia é o caminho, porque a gente não pode ficar dependendo somente dessas instituições. Apesar de que
eu acho que tem que brigar também por ter financiamento público acessível, de ter investimento público que chegue lá na ponta, lá onde Sim. a pessoa não tem internet, lá onde a pessoa não tem acesso a um computador, onde a pessoa não tem acesso a pegar um transporte para ir no correio, não entenda nem dessa dinâmica toda, nem sabe que tem direito àquele dinheiro. Mas eu acho que é válido a gente lutar também para ser autônomo e ser autossuficiente, né? É Sim. protagonizar a sua própria arte. Quando o seu celular caiu, eu estava realmente puxando essa fala sua, né? De que e quando você fala desses saraus, desses espaços literários que você sentia sono, achava chato, eu tenho a impressão que, ao mesmo passo que tem gente como Valdec e vários escritores e escritoras fazendo um esforço hercúleo, um esforço retado para que a literatura chegue em muitos espaços, apareça em muitos suportes, seja lida, né, por muito mais gente. Também tem uma galera que acha que literatura mesmo é só para alguns, né, para aquele grupo seleto, tem que ser um espaço fechado e do impossível. E quando você fala de pensar o livro, a literatura, a partir de mercado e a partir também dessa pluralidade de possibilidades, desde o livro físico, o livro cartonado, o livro feito como se fosse um fanzine, ou o livro impresso numa editora, ou o livro performado no corpo, né, do poeta, a gente está ampliando as possibilidades de acesso e fazendo, e também é bom quando você marca isso, né, de que assim, esse poeta que performa na rua e recita saraus, isso é um trabalho, isso tem um valor, né, um valor simbólico e um valor material também precisa ser contemplado. E a galinha pulando, me conta um pouco dessa sua aventura pelo mercado editorial, desde a ideia desse nome, né, Galinha Pulando, a existência dessa editora que publicou alguns números importantes, tanto da sua obra, quanto também, por exemplo, as antologias do Sarau da Onça, dentre outros trabalhos. O nome Galinha Pulando veio porque, assim, quando o Jean Willis ganhou o Big Brother, eu fiz um fã-clube para ele. E aí Sim. coloquei o site com o nome dele, lógico. Na hora de passar o nome, as informações adiante, aí dava aquela travada. É Jean com G, com J, é um A e um tio, é um A e um N, é AM. O Iris é com U, é com L, é com dois L's, é com Y. JEANWYLLYS. É difícil de você informar e a pessoa memorizar isso. Aí quando a pessoa vai na internet e não acha, na primeira busca, às vezes desiste. Aí eu fiquei pensando em fazer um site para mim. Aí eu pensei em botar meu nome, Valdec, aí eu ia cair na mesma armadilha. É Valdec com V, é com W, é com CK, é com K, é com QUE. E aí eu falei, não dá para ser um nome, um site com o nome Valdec. E fiquei pensando em usar o nome de alguém conhecido, né? Alguma pessoa ilustre, mas também com medo de correr o risco de ser processado. Aí fiquei pensando em ideias, em alguma coisa que fosse fácil de memorizar e que não dependesse de escrever esse nome no papel. E ter uma grafia única, né, exclusiva, que se faltasse uma letra, a pessoa não conseguisse encontrar o site. Porque a internet tem isso, né? Se você Sim. botar uma letra a menos, você não acha. Aí me veio a ideia da galinha pulando. A galinha pulando é uma coisa que pula na sua cabeça assim, ó, na hora. E aí eu criei a galinha pulando porque, inclusive, eu tinha já a experiência da publicação de livros com outras editoras e o prêmio literário. Eu sempre paguei os custos de editora, né? ISBN, ficha catalográfica, toda aquela burocracia. E sempre era um valor muito alto. Com o registro da galinha pulando, do site e depois da editora, aí o custo era infinitamente menor, porque aí era eu diretamente entrava e fazia o SBN, com 2 dias, 3 dias recebia, né? Com a editora comercial, às vezes demorava 15 dias, um mês, porque ela tinha outras prioridades, outros clientes.
Sem falar na questão dos valores, que foi, assim, absurdamente... E a Galinha Pulando acabou virando uma marca. Eu tô até pensando em botar o meu nome